Lição de quinta-feira, fidelidade no deserto. Muito interessante a gente analisar Apocalipse capítulo 12 e perceber que esta mulher, a igreja, ela foi perseguida, ela sofreu, ela teve que ir para o deserto. Só que quando a gente olha para o final da história, a gente percebe essa igreja triunfante. E isso tem um recado diretamente para você. Às vezes, ao longo da vida, nós passamos por desertos. É interessante como que antes de uma grande missão, antes de uma grande conquista, as pessoas na Bíblia, elas em algum momento, elas passavam pelo deserto. Vamos lembrar? Moisés, por exemplo, era um homem extremamente poderoso, estava ali dentro do palácio do faraó, mas ao invés de ser o libertador, naquele momento ele foi para o deserto. Porque o deserto nos ensina muitas coisas. Nós, como pecadores, temos dificuldades de aprender algumas coisas no meio da alegria, da felicidade. Então, às vezes, Deus utiliza, mesmo dos nossos erros, para que Ele possa nos ensinar algumas coisas que são importantes. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, Deus levou para o deserto. Às vezes não é Deus que leva no deserto. Às vezes a gente está no deserto por uma questão de escolha, por uma questão da que a gente tomou a decisão errada. Só que no meio do deserto, das dificuldades, Deus nos ensina. Quando a gente olha para a vida de Jesus, mesma coisa. Jesus, antes de começar o seu ministério, passou ali também no deserto, porque ele precisava se fortalecer, ele precisava ter uma experiência mais profunda com seu pai. Paulo, mesma coisa. Você percebe um momento em que Paulo ele se converte e daqui a pouco ele some. E ele fica 3 anos meio que sumido cronologicamente aqui na Bíblia. Onde é que ele estava? Estava no meio do deserto. Fazendo o quê? Se aprofundando, entendendo mais quem era Deus, entendendo mais o que estava acontecendo com ele. Mas depois que ele saiu do deserto, meu amigo, esse mundo nunca mais foi o mesmo. Quando a gente olha para essas experiências, a gente precisa olhar no espelho e perceber que, eventualmente, quando a gente passa por deserto, na verdade, a gente tem que estar agradecido a Deus, porque ao sair do deserto, nós vamos sair mais fortes. E lembre-se, quando eles saíram do deserto, grandes coisas aconteceram. Hoje, nós temos a igreja que sofre, que é perseguida, que tem as suas dificuldades, é como se estivesse ainda no deserto. Mas quando a gente olha para a história, eu vou repetir, a igreja, ela não acaba. A igreja, ela não morre no deserto. A igreja, ela é triunfante. Se você tem passado por dificuldades na sua vida espiritual, se você tem passado pelo deserto, se agora você está olhando para mim, você está chorando porque as coisas estão difíceis para você, lembre-se e creia. Jesus sabe a sua dor, porque Ele também já sofreu no deserto. E Ele sabe que se você aguentar, se você esperar, se você se preparar ao sair do deserto, você vai sair muito melhor, muito maior e com uma experiência extremamente mais poderosa na sua vida. Não se esqueça, você nasceu para triunfar e não para morrer no meio do deserto. E qual é o principal triunfo do cristão? O momento em que toda essa dor passar e chegarmos, enfim, a Canaã celestial. E aí, nunca mais deserto. Apenas sorrisos e muita alegria no coração. Deus te abençoe.